Eu passo a palavra agora a Sheila Geris. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, porque eu acho que é um presente, senador Cristóvão, o senhor estar nessa comissão. Eu acho que nessa Casa Legislativa não existia pessoa melhor para essa relatoria e eu me sinto extremamente amparada e certa de que o senhor vai tomar as decisões certas nesse assunto tão... vai conseguir descascar esse abacaxi, como o senhor falou. Inicialmente, eu queria destacar algumas coisas que vão ficando no nosso coração ao longo das falas e que, como Luciana falou, quando a gente convive com a realidade de dor, de sofrimento no nosso cotidiano, a gente começa a enxergar a vida de outra forma. E agora mesmo, o senador que falou que não conhecia famílias que aceitam o uso da maconha medicinal, né? Depois que nós começamos essa luta lá na Paraíba, nós tivemos uma entrevista que passou numa TV local, que nós fizemos ao vivo, em uma manhã, na cidade de João Pessoa, que é uma cidade que não tem nem 1 milhão de habitantes. Em cerca de 2 horas, 12 mães me ligaram, desesperadas, angustiadas, perguntando a mim o que fazer para ter acesso, legal ou não, a essa medicação, a essa substância, né? E, em pouco mais de 20 dias, nós conseguimos reunir um grupo de 18 pessoas que conseguiram documentar a sua situação para nós ingressarmos com a ação civil pública através do Ministério Público Federal e conseguimos eliminar. Hoje já são mais de 30 só na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, que souberam, de alguma forma, sem falar nos contatos de internet. Catiele depois pode muito bem falar nisso, que a vida dela virou de cabeça para baixo. Então, nós estamos sendo bombardeadas como mães que estamos à frente dessa história. Estamos sendo todo o tempo bombardeadas de todos os lados, de pessoas desesperadas realmente, precisando, desejando. Nós somos capazes de nos mudar do nosso país, de morar aonde for permitido, para ter acesso a essa substância. E eu fiquei pensando aqui, alguns falaram nos netos, né? O senhor disse que vai pegar suas netas na escola e se preocupa. Que bom que o senhor, pelo menos, pode matricular suas netas na escola. Porque esses 3 que o senhor viu aí não podem chegar numa escola. A gente não tem acesso aos bancos escolares, não tem acesso. Essa semana eu fui no shopping, o meu filho fez as necessidades fisiológicas e eu não tinha onde trocar as fraldas do meu filho. Então, essa sociedade que nós vemos não está preparada para essas situações excepcionais. E aqui se falou também que o CBD, para o caso dos nossos filhos, é sim a substância especialmente recomendada. Mas o THC, que é tão condenado, o THC medicinalmente também utilizado, ele é um analgésico tão potente ou mais potente do que a morfina, que quem teve câncer aqui, teve dores de câncer, sabe o que é, e se desespera atrás de uma dose de morfina, que é uma substância extraída de uma planta do mesmo jeito do THC, e que é legalizada e que todos usamos sem nem questionar. Ansiamos por uma dose de morfina. Eu tive câncer, fiz quimioterapia e sei na minha pele, além de ver o meu filho convulsionando 30, 40 vezes por dia, eu sei na minha pele o que é precisar daquele alívio e não ter acesso. Então, eu acho que quem se coloca em situações contrárias, com argumentos outros, precisava, pelo menos, conviver com uma realidade diferente dessa. Para vocês terem uma ideia, no dia 29 de maio, foi o último dia que a Anvisa discutiu o canabidiol na sua reunião. Pelo menos falou no assunto. De lá para cá, nunca mais se falou. Do dia 29 de maio para cá, o meu filho teve em torno de 1.305 crises convulsivas, porque ele tem pelo menos 15 crises convulsivas ao dia. Hoje é o aniversário dele. E nós estamos aqui, senador, porque isso é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. Me desculpa a emoção. E nós somos a favor, pelos nossos filhos, por esses tantos outros filhos que nós estamos tendo. Eu recebi o telefonema de uma mãe no dia de viajar para cá e ela dizia: o meu filho teve uma crise convulsiva na frente do médico e ele resolveu medir os níveis de oxigênio.
E o médico me disse, Sheila, que se continuar desse jeito, meu filho não vai resistir, porque o nível de oxigênio baixou demais durante a crise. Me ajude. O que eu faço? Como nós ficamos diante dessas inúmeras... Tem momentos de nós desligarmos os nossos celulares e escondermos, porque a gente não consegue psicologicamente lidar mais com essa situação. E o Estado brasileiro está sendo omisso. A gente se sente órfão. E a gente diz que continua traficando. Infelizmente, lamentavelmente, se preciso for, todos vamos continuar traficando. E eu desafio aqui quem é o pai e a mãe que vive a situação que nós vivemos na nossa casa, que também não continuaria. Eu queria somente registrar, é um apelo angustiado, porque nós temos não somente o desejo dessa regulamentação, principalmente do uso medicinal. Não é só o desejo, é a urgência. Você imagine que em 87 dias o meu filho já teve 1.305 crises. O meu filho já chegou a falar comigo, meu filho já chegou a andar. Em um ano que ele parou sem crise, ele passou de uma criança que mal sustentava a cabeça a ficar em pé e andar. E hoje meu filho está numa cadeira de rodas, está fazendo 5 anos hoje, não fala mais. E, para registrar o que o senador tinha perguntado a Luciana, meu filho ficou em pé no berço. A primeira vez, ele tinha 1 ano e 8 meses. Foi nesse período que ele ficou sem crises. E faz hoje 29 dias que nós estamos dando canabidiol a ele, que nós também compramos ilegalmente antes de sair a nossa liminar. O meu filho, antes de ontem, acho que faz uns 3 dias, eu cheguei no quarto, ele estava em pé no berço. Ele olha para a gente, ele tem... As terapeutas, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono... Sheila, é outra criança, Pedro. É outra criança. Então, para nós, isso não tem preço. E nós vamos até onde preciso for. E nós temos urgência. O que nós viemos da Paraíba dizer aqui, senador, é que nós temos pressa. Que essa discussão da regulamentação do uso recreativo, do uso industrial, que ela se estenda, que se é necessário no Brasil, que ela se estenda, mas que o uso medicinal da maconha, porque não é só o canabidiol, é o THC também, são os outros canabinoides também, que esse uso medicinal possa ser o mais depressa possível regulamentado, para que as nossas universidades possam pesquisar, para que a gente possa ter ao menos a noção da dosagem, porque nós ficamos uma mãe sendo a médica da outra, porque os neurologistas não podem estudar, não têm acesso muitas vezes, nem conhecem, então perguntam para a gente, que dose você vai recomendar para aquela outra mãe? E nós estamos sendo os médicos, as médicas umas das outras. E se isso for regulamentado, as nossas universidades vão poder nos dar esse suporte, vão poder estudar, se aprofundar e nos dizer o lado bom dessa planta, porque o lado ruim a gente já conhece, não precisa a gente discutir tanto, né? Eu agradeço, tenha um bom dia.